A polícia invadiu ontem uma favela no Rio de Janeiro e matou 28 pessoas suspeitas de pertencer a um grupo perigoso de traficantes. Olá, Luiz. Já não bastasse os mais de 400 mil mortos por Covid no Brasil, ontem, quinta-feira, no Rio de Janeiro, aconteceu a operação policial mais letal da história do Estado na comunidade do Jacarezinho, zona norte do Rio. A ação, que deixou 25 mortos, é desastrosa, segundo especialistas. Já a Polícia Civil do Rio de Janeiro diz que 24 pessoas que morreram nesta ação eram suspeitos. Mesmo se passando 24 horas após a operação, a Polícia Civil não divulgou a identidade dos mortos e nem deu detalhes de quem eram esses mortos e o que faziam na hora que foram baleados. A 25ª vítima, Luiz, foi o policial civil André Leonardo de Melo Frias, da Delegacia de Combate a Drogas, o DECOD. O delegado Ronaldo Oliveira nega que tenha havido execução, abre aspas, para deixar bem claro, quem não reagiu foi preso ou fugiu, fecha aspas. As outras mortes que aconteceram, infelizmente, foram de traficantes que atentaram contra a vida dos policiais e houve a resposta e acabaram sendo neutralizados. É simples assim. Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro diz que fez uma operação contra o crime organizado e que comunicou ao Ministério Público sobre essa ação, como determina o Supremo Tribunal Federal, o STF. Desde junho, Luiz, de 2020, desde junho do ano passado, o STF suspendeu operações em favelas e comunidades durante a pandemia. A decisão permite ações em apenas, abre aspas, hipóteses absolutamente excepcionais, fecha aspas, com o Ministério Público, inclusive, sendo avisado sobre essas ações. Abre aspas, temos uma cadeia de responsabilizações que precisam ser apuradas. Se trata de uma operação policial, um caso gravíssimo de violência no Estado. Não é um grupo de extermínio, maus policiais milicianos. É uma operação autorizada pelas autoridades. E tudo isso em um momento em que há uma determinação de suspensões de operações policiais nas comunidades feita pelo STF. Fecha aspas, diz o especialista. Em nota, o Ministério Público informou que foi comunicado logo após o seu início, sendo recebida às 9 horas a operação segundo o MP. Foi feita para cumprir prisão preventiva e busca e apreensão de traficantes. Até às 17 horas de ontem, tinham sido apreendidos 16 pistolas, 6 fuzis, 12 granadas, uma submetralhadora e uma escopeta. O Ministério Público do Rio de Janeiro, Luiz, afirmou que está investigando o caso e que recebeu ocorrências de abuso policial em seu plantão de atendimento. Além de corpos no chão, invasão de casas, celulares confiscados, à tarde eles chegaram a fazer protestos na comunidade. 2 passageiros do metrô foram baleados dentro de um vagão da linha 2, já na altura da estação Triagem, e sobreviveram. Um morador foi atingido no pé, dentro de casa, e, graças a Deus, passa bem. 2 policiais civis também se feriram. Desde que o Supremo Tribunal Federal, o STF, restringiu operações em favelas do Rio de Janeiro, em meio à pandemia, ao menos 944 pessoas foram mortas por polícias, como as vítimas de Jacarezinho, ontem, quinta-feira. Esse levantamento, Luiz, leva em consideração todas as mortes cometidas por polícias, seja em operação ou não, em todo o território e todo o estado do Rio de Janeiro. Isso porque o Instituto não tem um recorde de mortes ocorrida apenas em ação de favelas como essa que aconteceu ontem. Segundo o sociólogo Daniel Irata, do Grupo de Estudos Novos e Legalismos, da Universidade Federal Fluminense, há uma violação sistemática da determinação feita pelo STF. Ele afirma também que o índice de letalidade policial é um termômetro das mortes ocorridas nas favelas. Abre aspas, a letalidade é um bom indicador, porque a maior parte das mortes perpetradas por policiais
são em operações. Fecha aspas. Luiz. Muito bem, muito obrigado também ao Amadeu Maia por esta excelente reportagem. Tínhamos informado inicialmente que esta manhã havia 21 mortos, mais tarde, no fim da tarde, eram 25 e agora já são 28 os mortos nesta operação. Entretanto, as Nações Unidas já reagiram e pediram às autoridades do Rio de Janeiro que investiguem de forma independente e minuciosa esta operação policial. Estamos profundamente consternados com a morte de pelo menos 25 pessoas em uma operação policial no bairro de Jacarezinho, no Rio de Janeiro, ontem quinta-feira, 6 de maio. Esta parece ter sido a operação mais mortal em mais de uma década no Rio de Janeiro e reforça uma tendência antiga de uso desnecessário e desproporcional da força pela polícia nos bairros pobres, marginalizados e predominantemente afro-brasileiros, conhecidos como favelas. Lembramos às autoridades brasileiras que o uso da força deve ser aplicado somente quando estritamente necessário. A força letal deve ser usada como último recurso e somente nos casos em que haja uma ameaça iminente à vida ou de ferimentos graves. Pedimos ao Ministério Público que realize uma investigação independente, completa e imparcial deste incidente, de acordo com as normas internacionais, em particular o Protocolo de Minnesota sobre a investigação de mortes potencialmente ilegais. E aqui foi, portanto, a justificação das Nações Unidas, que geralmente fala destes assuntos para tentar investigar, de facto, as razões que levaram a polícia a intervir. Mas aqueles que vivem na favela do Rio de Janeiro e noutras favelas, com certeza que ficaram mais satisfeitos porque deixaram de ter mais perigo com esta situação. Agora vamos passar